Este momento que é especial para os homens aqui da Igreja Batista Nova Canaã, né? Esse congresso que eles estão realizando com um tema tão quente assim. Aleluia! Porque esse tema mexe até hoje, gera conflitos. Mas vamos lá, né? Nós vamos ler Tiago 2, foi o texto. Alexandre pediu, né? Já viu aqui falando na escola dele que foi esquerda, né? Aleluia. Amém. Tiago capítulo 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, quietai-vos e fartai-vos, e não nos derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, Aleluia! se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas diga a alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar do seu filho Isaque? Aleluia! Nem fez que a fé cooperou com as suas obras, e que pela fé as obras, ou seja, que pelas obras a fé ela foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Que o Senhor nos dê graça, nos dê de sua sabedoria, nos dê discernimento, Em nome de Jesus. em nome de Jesus, para entendermos, compreendermos essa sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, obrigado. Muito bem. Esse texto, no início da reforma, provocou um desconforto muito grande em Lutero. Ele chega a declarar publicamente que essa carta de Tiago era considerada uma carta de paia. Ele era veemente, duro. Se fosse por ele, Tiago não seria incluso no canon sagrado. Porque ele estava lutando contra uma igreja que virou, não soube dar este equilíbrio. A igreja católica ensinava nos dias de Lutero que o homem é salvo pelas obras. Aí Lutero se levanta e diz: não, o homem é salvo pela fé. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. E ele faz isso porque
ele fica, na sua primeira visão, centrado naquilo que Paulo havia falado em Romanos 4. Em Romanos 4, e perceba, se você se sente desconfortado com esta palavra, é porque o peso da balança. Quando Paulo diz, olha, vem cá, Abraão, ele foi justificado pelas obras ou foi justificado pela fé? Porque se Abraão foi justificado pelas suas obras, ele tem que se gloriar, mas não em Deus. Mas o que é que a Escritura diz? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então Abraão não foi justificado diante de Deus por suas obras, porque qualquer um que é justificado pelas obras, o galardão será segundo a dívida e não segundo a graça. Esta mesma verdade nos fala Davi, quando não leva em consideração a obra do homem, mas a misericórdia de Deus, dizendo que bem-aventurado é todo aquele cujos pecados são cobertos, cujas iniquidades são perdoadas. Bem-aventurado o homem a quem Deus não lhe imputa o pecado. Se ele está falando em um salmo de Davi, ou é um salmo? Parece que é o salmo 132 ou é o 32, não é? Eu sei que termina com 32. Aí ele vem e agora introduz, porque isso que ele está falando, essa declaração que ele está falando é com base em Gênesis 15, quando já Abraão está lá na tenda dele, e o Senhor convida a sair fora da tenda, e ele está lá lamentando porque não tinha filhos, e o herdeiro dele seria um que nasceu na casa dele, Damasceno, Eliezer. E ele estava conversando com Deus, aí Deus diz, olha para o céu. E ele olha. Aleluia. Aí diz, conta as estrelas que tu puderes, assim será a tua descendência. E é nesse texto de Gênesis 15 que nós encontramos, não é em Gênesis 22, usado por Tiago, em Gênesis 15. E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Então ele é justificado não por obras, mas ele é justificado pela sua fé. De tal modo que, sendo ele ainda um incircunciso, a promessa lhe foi feita. Depois que a promessa foi feita, foi que ele foi circuncidado, para que ele seja pai de toda a criação, de toda a criatura humana, não somente daqueles que são descendentes segundo a carne de Abraão, mas de qualquer homem em qualquer lugar da terra que seja alcançado por esta fé. Aí Lutero para aqui, firma aqui e diz, não, o homem, ele é justificado pela fé e não por obras. Aí vem Tiago e diz, não é assim. O homem não é justificado somente pela fé. Aí apresenta Abraão lá no monte, oferecendo o filho, e diz, olha agora, ele está oferecendo o seu filho Isaque, está sendo justificado por esta ação, por esta obra. E agora? Aí pronto. Aí gera-se essa polêmica. Porque às vezes a gente parece que tem dificuldade de ter uma visão geral das Escrituras. A gente quer do nosso jeito, quer do modo que a gente crê e desce a riba nos demais. Mas ela é bom porque tem tempo. Aleluia. E não tem nada melhor do que o tempo para ensinar algumas coisas de Deus. Eu já me precipitei muito, né? Já pensei muito. E hoje já estou livre de muitas coisas para mim. Eu sei que é assim. Lutero também, com o tempo, depois de vezes, chegou à conclusão que o homem é salvo por uma fé viva.
fé morre. Porque para aqueles que acreditam que o homem é salvo pela fé na graça de Deus, eles apresentam a fé como a causa da salvação e as obras como o fruto, como a realização desta fé que brota em nós. Então é Tiago que diz essa frase: a fé sem obras é morta. Mas se a gente parar para entender, desde Jesus, passa por Paulo também, ele não diz as mesmas palavras que Tiago: a fé sem obras é morta, mas ele fala de uma fé que é morta e de uma fé que é viva. Aleluia. Por exemplo, alguns exemplos eu trarei aqui para vocês apenas meditarem. Quando Jesus diz que a fé verdadeira, ela produz sinais e frutos. Aleluia. A fé morta só produz sinais. E sinais sem fruto manifesta uma fé morta. Por isso que muitos se ligaram naquele dia: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu fiz maravilhas, e ouvirá: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. A fé que produz apenas sinais é morta, mas a fé que opera sinais e frutos é viva. A fé viva, verdadeira, genuína, produz em nós arrependimento, quebrantamento, humilhação. Já a fé morta produz arrogância, soberba, presunção e engano. Não é assim que Jesus diz? Olhe uma fé morta. Até que fariseu que sobe para orar e chega diante de Deus e é aquele derramar de soberba e de orgulho: eu sou o cara, eu sou, e te dou graças porque eu não sou como os demais, eu me basto, eu me garanto, eu não sou como os demais homens, e muito menos com esse aqui que está do meu lado. Esta é uma fé morta, que produz arrogância, soberba e a perversão de você imaginar que está acima de outro e não está. Mas a fé viva é aquela que diz: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Te humilha, porque a fé que produz soberba vai fazer o indivíduo ser humilhado diante do Pai, mas a fé que produz humilhação vai produzir em você exaltação diante de Deus. Os que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Você quer ver outro momento dessa fé que é morta? Segundo Jesus, ele não disse as palavras de Tiago. Foi Tiago, irmão dele, que depois de tudo aquilo, porque antes da crucificação os irmãos não queriam ver. Ao momento que acontece o milagre e Tiago, Judas, se convertem ao Senhor. Aleluia. E é Tiago que está dizendo: olha, preste atenção, a fé sem obras, ela é morta. Você quer ver outro momento? Está lá, parece que
da carta de Tiago, mas usando outras pessoas, porque às vezes, quando se lê aqui, Tiago já levou muito pau. Na época da reforma, meu Deus do céu, coitado do Tiago, apanhou de tudo quanto é lado. Mas depois, porque a palavra de Deus é Santo! Eu sei que muitas vezes tem coisas que eu digo, que eu prego, que eu passo, as pessoas escutam e se chocam. Mas eu sei que haverá um tempo que o entendimento vai se abrir. Aleluia! Porque o Evangelho é contrário a tudo que você pensa. Tem nada a ver com mente humana, poder de Deus. Aleluia! Não passa pela sabedoria dos homens. Porque a sabedoria dos homens, como diz Paulo, é loucura diante de Deus. É a sabedoria que vem do alto e é capaz de alcançar especialmente quem é pequeno no mundo. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Aí vem Paulo escrevendo aos Efésios, Alexandre já deu uma pincelada nessa igreja, né? Porque é pela graça que você é salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras a fim de que ninguém se glorie, porque nós somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ninguém é salvo por obras. Quem entendeu o Evangelho sabe que ninguém é salvo por obras, mas são salvos para poder praticar as boas obras. Porque sem esta salvação que vem de Deus, sem esta graça, sem esta luz que nos invade, o que Paulo está dizendo aqui é a síntese que o evangelista Alexandre falou aqui. Nós somos salvos para as boas obras. Paulo escrevendo a carta a Timóteo, às vezes a gente fica discutindo na inspiração das escrituras, o cara dizendo que só pular e desce para cá. Mas a coisa simples que parece que a gente não quer entender nunca é que a Escritura ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus com um propósito, irmão, para me preparar você, habilitar todo homem e mulher de Deus para as boas obras. Porque esta fé, segundo Paulo, ela é uma fé que opera pelo amor. É uma fé que atua, que opera pelo amor. Você está entendendo? Aleluia! Paulo se tornou um desconforto para muitos crentes, principalmente aqueles arrogantes que queriam por fim da força que a salvação fosse por meio da justiça própria das obras deles. Houve uma briga muito grande com a própria igreja em Jerusalém. Porque se, por exemplo, você abrir sua Bíblia em Atos 15, há um grupo de irmãos vindo da Judéia, chega e começam a agitar a comunidade dos discípulos, a maioria de gentios, iniciando a caminhada na fé. E eles chegaram lá dizendo: olha, se você quiser se salvar, a obra de Cristo não é suficiente. Vocês têm que ser Cristo e Moisés. Você tem que circuncidar, porque sem circuncisão ninguém entra. Aí Paulo sabia que não era assim, né?
aparece, começa aquele clima esquenta, né? Aquela discussão fica fervorosa, aí eles decidem levar o caso para Jerusalém, lá levam o caso para Jerusalém, e quando chegam lá diante dos demais apóstolos, aí o clima esquenta, aí quem é que aparece? Quem são os agitadores? Alguns fariseus convertidos, pela metade. E eles começam ali e Paulo se transformou num grande desconforto para a igreja de Jerusalém, e você vai ver isso no capítulo 20 ou 21 do livro de Atos, que quando ele chega lá, Tiago se desespera, porque a igreja em Jerusalém estava lotada de crentes, zelosos da lei, e eles sabem Paulo, vai ser um negócio aqui. Aleluia. O bicho vai pegar. Mas olha aqui, Paulo também, o tempo todo, diz em outras palavras aquilo que Tiago está dizendo aqui: a fé sem obras é morta. Eu disse aqui inicialmente, espero que a luz já esteja chegando aí. Aleluia. A fé opera pelo amor. Está chegando aí? Aleluia. Portanto, se a tua fé é sem amor, ela é morta. Você está entendendo? Se a tua fé é sem amor, ela é morta. Aleluia. Tu pode falar língua de anjos, pode ter variedade, falar e deixar tudo impressionado, mas sem amor é morto. Aleluia. Ou tu podes ser um homem de capacidade impressionante no saber, tu podes conhecer os mistérios, pode ser um homem de uma sabedoria, mas sem amor. Aleluia. E ele diz: olha, pode ser até um indivíduo que tem fé de transportar montes, mas sem amor. Santo é teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Tiago não está contra Paulo, nem Paulo está contra Tiago. Tem alguns bestos, bobos, tolinhos, metidos a entender, que fica gerando esse conflito. Mas se você ler, cuidado, o tempo todo você vai dar glória a Deus pela vida de Tiago. Aleluia. Que escreveu uma coisa extraordinária, que carta linda, né? Falando o tempo todo sobre fé. Como o homem que tem fé, ele é capaz de, em meio à luta, glorificar a Deus, exaltar a Deus, não deixar a chama apagar. Porque a fé morta é uma fé movida por emoções, por sentimentos. A fé viva é movida por verdade, por realidade. Que não depende de eu estar bem ou não. Eu posso estar na abundância, mas se a minha fé é só para viver em abundante, esta minha fé é morta. A fé verdadeira e viva faz com que eu esteja contente, feliz, satisfeito com Deus, também quando tudo falta. Olha o canto do profeta Abacuque: ainda que tudo me falte, eu exultarei e glorificarei Deus da minha salvação. Homem, tu queres saber que a fé sem obras é morta? Então a fé genuína produz sinais e produz frutos. A fé morta só produz
sinais e não frutos. Por isso que Jesus diz: tome cuidado, porque vem muitos desse tipo, com essa fé boa. Só é sinal, só é maravilha, mas olha o fruto. Não é pelos sinais que se conhecem, mas é pelo fruto. Aleluia. Isso é muito comum, né? A gente vê aqueles que são da turma do sinal. E qual é o fruto do Evangelho em nós? É o fruto do amor, da misericórdia, do perdão. Algo que Pedro escreve quando ele diz: olha, se em vós não houver esses frutos do amor, a sua fé é morta. Você esqueceu-se de alguma coisa, de se purificar dos seus antigos pecados, porque em quem não há e não habita estas coisas, nada sabe. E a fé, eita glória, aleluia, aleluia. A fé de Abraão é uma fé de doido, de uma loucura que visita o coração dele. Imagine você, Deus lhe dá um filho, e agora pede para ele esse filho. Isso viola qualquer regra, qualquer moral, qualquer ética. Que pai faria isso? Mataria o seu próprio filho em sacrifício. Aí Deus diz: vai lá e leva. É o que Tiago está aqui dizendo. Porque Paulo, quando fala em Romanos 4, ele fala com base nos capítulos 15, 17 e 18. Sendo esta fé que habitou o coração de Abraão e que é importante que nos habite. Porque sem ela ninguém agrada a Deus. Sem fé, sem fé. Aleluia. Peraí. Não vai chegar lá. Me deram tempo hoje. Aleluia. Eu ali. Mas olha aqui, presta atenção. Abraão, pega o teu filho, a quem tu amas, leva ao monte que eu vou te apresentar e lá o sacrifica a mim. Abraão ouve e diz: vamos lá. E sobe. Deixa o menino no pé do monte, sobe com Isaac. Chega lá, Isaac diz: papai, tem medo aqui, tem cutelo aqui para as carteiras do meio. Às vezes a gente não fica pensando muito, mas veja que resposta profética. O filho, o cordeiro, Aleluia. Deus proverá. Pega o menino, deita sobre a lenha, o bichinho, levanta o boteco, e quando vai descendo, o anjo brava: Abraão, para! Aleluia. Mas o problema é que já tinha sido feito no coração de Abraão. Isaac já havia sido imolado. Agora, o que fez Abraão fazer isso? É o escritor da carta aos Hebreus vai nos dar a resposta. Foi a fé de Abraão, a fé em Deus, que é capaz de vivificar o morto, que é capaz de trazer
Ele disse: não somente por causa de Abraão será levado, mas por causa de nós também. Aleluia. Nós quem? Nós que pela mesma fé acreditamos que Deus ressuscitou o seu Filho Jesus dentre os mortos, aquele que foi entregue pelos nossos pecados e que ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! É esta fé. Glória. Aleluia. O escritor aos Hebreus diz o tempo todo que a fé produz. E a fé traz ação. O que é fé? Olha lá. Fé, segundo o escritor da carta aos Hebreus, é o único lugar em toda a escritura que nós encontramos uma definição do significado da fé. Ele vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova, a convicção, a certeza das coisas que a gente não vê. Aleluia! Aí ele começa de uma maneira muito simples, muito didática, dizendo: olha pessoal, há uma fé que é morta, é aquela que precisa ver para crer. Lembra de Tomé? E de tantos outros. Você vê como a religião tem que produzir alguma coisa que o cara tem. Que se ele não negar, até a Bíblia, né? Tem gente que não tem fé e acha que tem fé, porque abre a Bíblia no Salmo 90 e deixa lá levando poeira. Porque ele crê que aquela palavra é tão poderosa que vai guardar a casa dele. Não é assim, não. A fé é um convite para que a gente se aproprie Aleluia. daquilo que não está ao acesso dos nossos sentidos. Aí ele vai dizer aqui.